Shalom, desejo Erev Tov. Estamos exatamente às 13 horas e 30 minutos do dia 29, do mês 4, ou seja, no dia 22 do mês 1 do calendário lunisolar, em pleno Shabat. E aqui vai a parte 14 do nosso estudo, e espero que seja para a edificação de todos. Poderoso Pai, Criador, peço a Ti a presença do Teu Santo Espírito sempre conosco, para que possamos estar transmitindo isso que está me transmitindo ultimamente, isso que está me demonstrando, o que estou aprendendo esses dias, para que todos aqueles que estejam interessados, para que todos aqueles que por Ti foram chamados, possam estar compreendendo melhor as Suas Escrituras, com esses estudos que tens me trazido à mente, e que temos gravado ultimamente. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Então vamos direto ao estudo, porque eu quero fazê-lo rapidamente. Esse estudo de hoje, nós temos a parte 3, em que dia morreu HaMashiach, nós temos como título A Volta do Exílio Babilônico. Ok? Então, um primeiro subtítulo que eu utilizei aqui, ele é 543 antes da Era Comum, que foi o primeiro retorno, o retorno com Zorobabel. Ok? Então, de acordo com o primeiro capítulo de Esdras, Ciro autorizou, em seu primeiro ano de governo, o retorno dos Yarudins para Jerusalém, com a missão de reconstruir o templo destruído por Nabucodonosor. Mandou que fossem entregues a Sesbazar, príncipe de Arudá, os milhares de utensílios que haviam sido saqueados. De acordo com o que nós encontramos em Esdras, capítulo 5, 14, diz assim: E até os utensílios de ouro e prata da casa de Ahu, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os levou para o templo de Bavel. O rei Ciro os tirou do templo de Bavel e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. Então nós vemos na leitura disto que foi devolvido todos os utensílios que haviam sido roubados por Nabucodonosor, do templo que havia sido destruído, e que Ciro entregou na mão de Sesbazar todos aqueles utensílios para serem levados de volta a Jerusalém, onde seria reconstruído o templo. E Ciro colocou a Sesbazar como governador de Arudá, porque na verdade ele não estava libertando Yahudá, ele estava colocando um governador, como ele fazia sempre, nós vamos ver mais para frente. Tá? Existe uma dúvida sobre a possibilidade de Sesbazar e Zorobabel serem pessoas diferentes. Por alguns dizem isso, e outros dizem que é a mesma pessoa. Mas nós vemos que no texto de Esdras sugere ser a mesma pessoa, de maneira que Sesbazar seria o nome babilônico de Zorobabel. Quer ver? Vamos ver o texto em Esdras 5, agora do versículo 14 ao 16, que diz assim, o 14 que nós já lemos, e vamos ler até o 16. E até os utensílios de ouro e prata da casa de Ahu, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém, os levou para o templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou o governador. E disse-lhe: Toma esses utensílios, vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz reedificar a casa de Ahu no seu lugar. Então veio esse Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Ahu, que está em Jerusalém. E desde então para cá
se está reedificando e ainda não está acabada. Observe, aqui nós vemos Sesbazar, tá? Mas a sugestão de serem a mesma pessoa, nós encontramos respaldo no mesmo livro de Esdra, no capítulo 5, versículo 2, que aponta, né, Zorobabel como um dos responsáveis pela reedificação do templo. Querem ver? Diz assim, ó: então se levantaram Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Ahu, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Ru, que os ajudavam. E também em Esdra, né, 5,16, disse que Sesbazar pôs os fundamentos do templo, como nós lemos, né? E em 5,2, Zorobabel começou a edificar. Então, provavelmente eram a mesma pessoa. Além de que o nome Sesbazar, né, não se encontra na lista dos exilados que retornaram a Yashuru no tempo de Ciro, conforme pode ser lido em Esdra, do capítulo 2, versículo 2, até Esdra, no capítulo 3. Ok? Bom, dessa forma, então, retornaram, né, a Jerusalém com Zorobabel 42.370 pessoas, Yarudins, misturados, é claro, tinham alguns levitas e alguns beamitas, né? Sem contar seus servos. Quer ver? Vamos ler em Esdra, no capítulo 2, versículos 64 e 65, que diz assim: toda esta congregação junta foi de 42.360 homens, né, e mulheres. Aí no 65, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. E é interessante aqui, né, que eles colocam em destaque, também tinha 200 cantores e cantoras. Então, esse é o total de pessoas que voltaram de Bavel. Aí nós vamos observar, né, que como o efeito, né, vamos dizer assim, né, desses 70 anos em Bavel, né, fizeram realmente com que os Yarudins se perdessem mais do que já estavam, né. Nós vamos observar que os meses agora ganham nomes babilônios, né. Além de que, depois de 70 anos sem plantar, né, como poderíamos crer que sabiam que dia ou mês estavam, né, se não havia havido colheita? Nós sabemos que para se iniciar um ano, nós temos que ter os grãos, né, em Aviv, né, que significa maduros, esperar a primeira lua nova e então iniciar o ano. E eles, 70 anos, não plantaram, quer dizer. Mas vamos em frente, né, porque na palavra está assim. Então diz que no mês de Tisrei, que já é um nome dado que não existia, né? Ou seja, no 7º mês, né, que geralmente cai entre setembro ou outubro no calendário pagão gregoriano, né? Juntou-se toda essa gente que tinha saído, né, lá em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Nós encontramos aqui em Esdra 3, de 1 a 4, dizendo assim: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Ashuru já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Ru de Ashuru, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moshe, o homem de Ahu. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos a Yahu, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito: ofereceram holocaustos cada dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia.
Veja, a festa dos tabernáculos nós sabemos que originalmente era uma celebração da colheita, né? E que, para além disso, tinha também o significado histórico de lembrar a peregrinação pelo deserto no tempo em que Axuru habitava em tendas. Tanto que a festa, né, basicamente, nós passamos 7 dias dentro de cabanas, né? Ou tendas, né? Quando Yahu supriu todas as necessidades do povo, né, no meio do deserto. Outro subtítulo, né, 542, antes da Era Comum, início da reconstrução do templo. Então nós podemos ler em Esdras 3:8 o seguinte: e no segundo ano da sua vinda à casa de Yahu, né, deixa eu só acertar aqui que eu deixei duas coisas erradas aqui. Vamos lá. E no segundo ano de sua vinda, a casa de Yahu, a Yarushalayim, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadac, e outros seus irmãos, os sacerdotes levitas e todos os que vieram do cativeiro de Yarushalayim, começaram a obra da casa de Yahu e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima para que a dirigissem. Esdras 3:8. Né? Então, conforme diz Esdras, a planta do templo ordenada por Ciro era diferente da planta passada por Yahu a Salomão, cujas medidas originais que estão na palavra eram 60 côvados de comprimento por 20 côvados de largura por 30 côvados de altura. Isso nós encontramos em 1 de Reis, capítulo 6, versículo 2, que diz assim: e a casa que o rei Salomão edificou a Yahu era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. Esse novo templo, por sua vez, né, ele, segundo Ciro ordenou, ele teria a semelhança de um cubo de 60 côvados. Quer ver? Em Esdras, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Yahu em Yarushalayim se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Ou seja, seria um cubo, um quadrado. Né? Um novo subtítulo, né? 541 antes da Era Comum a 528 antes da Era Comum. Né? Que nós encontramos aqui. Deixa eu abrir aqui. Bom, entre 541 e 528, a reconstrução do templo foi interrompida por 13 anos. Depois de iniciadas as obras, né, conforme Esdras 4, de 1 a 5, que nós vamos ler agora, que diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Arudá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo a Yahu, de Ashuru, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Ru, como também já sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Ashuru lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos a casa a nosso Ru, mas nós sozinhos a edificaremos a Yahu de Ashuru, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Arudá, e inquietava-se no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, como nós lemos, né, agora,
os adversários de Yehudá e Ben-Ami, né, procuraram de muitas maneiras impedir que as obras da reconstrução do templo avançassem, as quais ficaram estagnadas até o segundo ano de Dário. Né? Nós vemos aqui, em Esdra 4:24, então cessou a obra da casa de Ahu, que estava em Aruxalaim, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Ou seja, por 13 anos. Esdra passa, né, do lançamento das fundações do templo, no capítulo 3, para a interrupção das obras no capítulo 4. Mas explica no verso 4-5 que as obras não foram interrompidas durante o governo de Ciro, mas sim frustradas, né? Ou seja, foi o momento onde começaram a lutar contra a que fosse construído. Então imagina-se que se tornaram mais lentas, mais interrompidas só depois. Tá? Outro subtópico. 537 antes da Era Comum. Morre o rei Ciro. Então Ciro, né, destacou-se dos demais soberanos, vamos dizer, do seu tempo, pela sua piedade, bem como pela sua tolerância para com os Yashurum. Quanto à sua forma de administração, procurou sempre que possível manter os povos conquistados, né, sobre a gestão dos líderes, assim, que ele havia conquistado, sob a gestão de líderes locais, como nós vimos lá que ele deu a Zorobabel o governo. Né? Ele reinou 29 anos sobre os persas, sendo os 9 últimos depois da queda de Babilônia. A data acima se refere ao dado histórico sincronizado de acordo com o relato bíblico, o que coloca a queda de Babilônia em 546 antes da Era Comum. Perdão. Segundo o que estudamos na parte anterior, na parte 2, né, nós tomamos conhecimento que desde os tempos do rei Saul, a lei da Shemitah, que é a lei da guarda, né, do Shabat da terra no 7º ano, já não era praticada. Mas por outro lado sabemos que muitas outras leis eram praticadas. Por exemplo, o início do mês ou do ano de acordo com a lua nova, Rosh Hodesh, como podemos notar no diálogo, né, já entre o rei Davi e Jonatas, né, que diz assim, lá em 1 Samuel 25. Disse Davi a Jonatas, eis que amanhã é a lua nova, e em que costumo assentar-me com o rei para comer. Porém deixa-me ir, e esconder-me-ei no campo até a tarde do 3º dia. Engasguei. Bom, esse é o estudo de hoje. Na quarta parte, nós estaremos estudando as consequências, né? No modo de vida, no modo de pensar, no modo de adorar, enfim, que ocorreram, né? As modificações que influenciaram as mudanças, né? Até hoje, né? Para os da casa de Yehudá. Principalmente no quesito observarem o tempo, os dias e os anos. Então, meus irmãos, esse é o recado de hoje. Eu espero que seja edificante para quem está buscando a verdade. E eu espero que tenha dito de uma forma clara, né? Porque tive que ler muito para poder pegar esses dados e colocá-los unidos, juntando-os, né, a textos bíblicos, para compreender essa história direitinho, que eu vou ser sincero, eu nunca me dediquei a essa parte, né, como estou me dedicando hoje, como o Pai está requerendo de mim, e já sei porquê até, mas deixa para lá. Então eu espero que eu tenha conseguido transmitir aquilo que eu tenho entendido. Desejo a todos um ótimo final de Shabat, né? Já são 13 horas e 50 minutos. Nós ainda temos algumas horas de Shabat. E até amanhã no recado diário. Desejo Shalom a todos.
Beijo na testa e no coração. Fui.